Boa noite, a paz do Senhor para todos que estão nos assistindo através da live. Hoje começa o nosso primeiro debate teológico, ou melhor, painel teológico do Instituto Teológico Missionário. Eu vou tirar a máscara para poder falar melhor e os amados também poderem me visualizar melhor. Estamos seguindo os procedimentos necessários, máscara, álcool em gel e mantendo a distância necessária para esse evento que está sendo realizado nesta noite. Então, como eu disse, é o primeiro painel teológico do Instituto Teológico Missionário. Estaremos aqui debatendo sobre o assunto a Igreja no Mundo Pós-Moderno. E nesta noite, os convidados que estão conosco, daqui a pouco eles estarão se apresentando para vocês poderem conhecê-los, mas antes nós vamos estar fazendo uma breve oração e lendo depois um texto bíblico para poder iniciar o nosso debate. Vamos orar? Vamos fechar os olhos e oremos. Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja o Teu nome por este momento tão glorioso. A nossa oração, ó Deus querido, é para que o Espírito Santo esteja nos orientando através, ó Deus querido, deste debate. Meus amados, e que as respostas sejam esclarecedoras através da Tua palavra, Senhor. E que aqueles que estarão nos assistindo, Senhor, possam ser edificados, ó Deus, e abençoados, ó Pai amado, através de tudo que será falado e comentado nesta noite. Somos a Tua igreja, a igreja do Senhor Jesus deste mundo, somos a luz do Senhor, Pai. E temos a certeza de que, através da Tua palavra, nós poderemos saber, ó Pai, como se comportar, ó Deus amado, neste mundo, ó Pai querido, que está vivenciando um momento pandêmico. Então, toma a direção e nos usa para a Tua glória, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vou ler Lucas, capítulo 21, versículos 9, 10 e 11, que diz assim: E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, através da leitura de Lucas, capítulo 21, versos 9 a 11, nós vamos estar agora passando para os nossos convidados. Cada um deles estará se apresentando para vocês que estão nos assistindo. Eu sou o pastor Giovanni Lúcio, da Igreja Evangélica Palavra de Vida em Nova Aliança, Bangu, Rio de Janeiro. Agora vou passar para o Bispo Luiz Carlos, que ele estará se apresentando logo após pastor Marcelo e pastor Afonso. Boa noite a todos. Sou o Bispo Luiz Carlos, da Igreja Missão Evangélica do Brasil e dirigente da Igreja Missão Evangélica do Brasil, Jardim Bangu, e atual diretor do Instituto Teológico Missionário, bem como do Instituto Logos de Teologia. Para mim é uma alegria, um privilégio muito grande podermos fazer parte desse momento tão especial para a vida de cada um dos irmãos que estão ao alcance da nossa voz nesta noite, nesta videoconferência, ok? Pastor Marcelo, por favor. Uma boa noite a todos, nossos telespectadores, nossos irmãos que estão brincando, estão chegando para poder entrar conosco nesse bate-papo. O tema é, de fato, necessário, ele é pontual e com certeza ele há de trazer aí
Instituto Teológico Missionário, pastor, o bispo Davi Galberto, né, que é o nosso emérito aí, diretor geral, responsável por esse instituto, né? Sim, o presidente, e nós estamos assim felizes de poder participar e contribuir. Pastor Marcelo Bernardo, da Igreja Batista Memorial Vila Aliança, peço aí que o nosso pessoal entre para poder contribuir e espero que possamos de alguma forma elucidar e ajudar a comunidade cristã, a questão da comunidade cristã, assim como a nossa estrutura teológica, que com certeza vai sofrer muito com esses baques que nós estamos passando nesse exato momento. Okay? Pastor Afonso. Afonso Batista Andrade, sou pastor da Igreja Batista Águas Claras, no bairro de Realengo, aqui no Rio de Janeiro, e faço parte, juntamente com os demais colegas, do corpo docente do Instituto Teológico Missionário. E para mim é uma grande honra de poder estar aqui com os amados irmãos e contamos com a sua participação, porque também estará sendo dada a oportunidade para que você venha a nos formular, a nos fazer perguntas, e nós estamos desejosos de ajudar as igrejas do Senhor neste momento tão difícil, mas que com o Senhor há vitória. Amém, meus amados? Conforme o videoconferência for acontecendo, no final nós estaremos também dando uma oportunidade para que vocês que estão nos assistindo possam fazer perguntas. É só enviar suas perguntas. A nossa irmã Andréia estará visualizando as perguntas e estará trazendo para nós e apresentar aos convidados, os pastores, eles estarão respondendo. Então, se você quiser fazer pergunta para o bispo Luiz Carlos, ou o pastor Marcelo, ou o pastor Afonso, pode enviar, fazer direto para a mesa, e nós estaremos selecionando algumas perguntas e os pastores estarão respondendo para os irmãos. Então, a igreja no mundo pós-pandemia. Esse tema, ele tem mexido com muitos irmãos. E o nosso compromisso hoje com Deus e com as Escrituras é trazer respostas para que os irmãos possam refletir como deve ser a atuação da igreja nesse mundo pós-pandemia. Então, eu vou passar para o bispo Luiz, para que ele possa começar o assunto que o bispo Luiz estará tratando neste momento, questão política. Para onde essa pandemia está levando a política mundial e como a igreja se encaixa nisso? Bispo Luiz Carlos. Bom, queridos, eu quero começar a minha fala nessa noite. Voltado para as ordens mundiais, porque quer queira, quer não, é exatamente lá que vai chegar o nosso tempo. As ordens mundiais, elas têm como objetivo as relações de poder no mundo. Elas explicam as relações de poder no mundo. Então, a velha ordem mundial, ela é caracterizada pela disputa do capitalismo e do socialismo. Era um mundo bipolar, onde tínhamos Estados Unidos e União Soviética no topo do ranking mundial, da economia mundial, do poder do mundo. E esse período ele vai durar aí aproximadamente de 1947, período pós-Segunda Guerra Mundial, até 1989,
com a queda do Muro de Berlim. E a nova ordem mundial, ela coloca o capitalismo numa extrema evidência. A nova ordem mundial, ela traz o capitalismo para a evidência. Entretanto, a nova ordem mundial, ela vai trazer consigo também um fenômeno que ele vai modificar toda a estrutura política, econômica, social, cultural e religiosa do mundo. Que fenômeno é esse que a nova ordem ela traz consigo? A globalização. Sim, mas o que é a globalização? A globalização ela é o processo de aproximação entre as diversas sociedades e nações do mundo. É uma forma de conectar todas as sociedades e nações no mundo inteiro. Na globalização, há uma interação de mercado e de pessoas. E dentro desse contexto, ela vai automaticamente também alcançar todas as nações. Suas características, na verdade, principais, porque dentro desse contexto, a globalização ela tem por características principais a velocidade no fluxo de informação de pessoas, no fluxo de informação e no fluxo de pessoas, possibilitando com isso o desenvolvimento tecnológico, que isso vai se dar exatamente pelo desenvolvimento tecnológico, que possibilita esse desenvolvimento e essa velocidade do fluxo de informações e o fluxo de pessoas. Há muitos pontos, queridos, positivos e negativos relacionados à globalização no mundo. E com todas essas mudanças e a busca pela hegemonia de poder mundial, o mundo já clama, o mundo hoje já clama por um governo único. É algo que já é bastante claro para todas as pessoas que pesquisam um pouquinho, que conhecem um pouquinho mais de história e geografia, pessoas que conhecem um pouquinho mais da questão da sociedade, elas entendem, já estão chegando a essa conclusão de que o mundo hoje clama por um governo único. E nessa busca, esse clamor de um governo único, nós podemos observar nos dias de hoje uma briga de gigantes. E a gente encontra mais uma vez, ainda que de forma aparentemente democratizada, a gente vai encontrar aí novamente um mundo dentro de uma bipolaridade. Ainda que muitos falem de polaridade e tudo mais, alguns chegam a tratar dessa questão como unipolaridade, tendo os Estados Unidos como esse poder, com esse poder da hegemonia mundial. O que na verdade nós estamos vendo hoje é que há uma guerra, há uma briga de gigantes, e essa briga de gigantes ela acontece exatamente entre China e Estados Unidos, que vivem essa grande guerra em suas relações externas. Na verdade, essa é uma guerra marcada por duas ideologias. Mais uma vez a gente vê o capitalismo e agora o comunismo. A entrada da China para a OMC, a Organização Mundial de Comércio, ela foi uma das principais razões pela qual a economia chinesa ela pulou
do 9º lugar na década de 70, em 1975, para ser mais exato, ela vai pular do 9º lugar para o 2º lugar no ranking mundial. E isso vai acontecer 2 anos apenas após o acordo da China com a OMC. Então tem um ditado africano que acho que ele cabe muito bem aqui. Quando os elefantes brigam, quem mais sofre é a grama. São 2 pesos pesados. E quando eles brigam, na verdade, quem vai sofrer é a grama. Então, quando nós falamos aqui, a grama são todos os outros países do globo terrestre. Todos os outros países são a grama, enquanto esses 2 gigantes do mundo hoje, eles estão aí brigando pela hegemonia do mundo. Isso está longe de acabar. Quando nós pensamos no presidente da China, Xi Jinping, ele é o líder do maior partido comunista do mundo, com 85 milhões de membros, aproximadamente, alguns chegam a falar de 90 milhões de membros. Ele diz que é hora de a China ocupar um lugar central no mundo. O seu objetivo é um paraíso governado por um partido todo-poderoso, que substitui o Estado e impõe as suas regras. E ele impõe as suas regras sem oposição alguma. Um mundo com linguagem própria, onde as palavras democracia, unidade ou direito não têm o mesmo significado para os ocidentais. E aí, então, diante dessa situação que é crítica mundialmente falando, o mundo ele está se unindo contra a China. Essa pandemia ela causou um desgaste terrível na economia mundial. E devido a esse desgaste, isso tem causado um reboliço enorme nas relações internacionais entre China e os outros países do mundo. O cenário mundial hoje não é um cenário de paz. O cenário mundial hoje não é um cenário de paz. Ainda que para muitos possa parecer que seja, mas não é um cenário de paz, mas um cenário, na verdade, de guerra. E eu quero deixar apenas alguns exemplos rápidos para que eu possa passar para os meus amigos. Tá? A China hoje ela tem um poder econômico, ela tem poder tecnológico e ela tem poder militar. E muito forte. Além disso, ela tem como aliada a União Soviética. E a China, ela possui um único oponente hoje no mundo, falando com ela de igual para igual, tratando as questões cara a cara. E esse único oponente é os Estados Unidos. E isso também vai permanecer, creio que enquanto o Trump estiver como presidente nos Estados Unidos, devido ao seu pensamento diferente daquilo que vinha sendo o pensamento dos presidentes dos Estados Unidos anteriormente. Então a China ela tem criado instalações através da construção de ilhas artificiais militares na área do Mar do Sul da China, uma região extremamente disputada internacionalmente falando, e o objetivo da China com isso é ampliar o seu controle de defesa em relação aos outros países. E isso tem causado, na verdade, um enorme desconforto às nações potencialmente ameaçadas. Então, de várias nações em tensão com a China, elas têm procurado se reforçar.
todas as outras nações que têm alguma dificuldade de compreender todo esse avanço da China, eles têm procurado alianças para um possível enfrentamento com a China no futuro. Então, sem dúvida, o risco de conflito se torna uma realidade muito provável nos nossos dias. Exemplo disso, Japão, desde a Guerra do Sino-Japonesa, travada em 1937, existe aí um clima de desconfiança entre eles. Taiwan, apoiada pelos Estados Unidos, entretanto, a sua soberania nunca foi reconhecida pela China, e devido a isso, eles se consideram parte do país, e isso pode ocorrer uma invasão a qualquer momento da China em Taiwan. Nós temos ainda a questão da Índia e da China, que tiveram incidentes recentes na fronteira com soldados feridos de ambos os lados. Há uma zona de tensão ali muito forte. As Filipinas sentem-se ameaçadas e procuram, além de reforçar a sua aliança com os Estados Unidos, novas alianças com a Austrália e também com outros países cuja razão envolve proteger-se da China. E nós temos a Austrália, que tem levantado a sua voz contra a China devido a essa pandemia. E busca, com certeza, nós vamos ver isso aí nas relações internacionais, buscando alianças com países em situação de tensão com a China. Então, recentemente, a gente vai ver uma Índia e Austrália assinando acordos militares para enfrentar esse avanço da China. Então, vários países da Europa têm estabelecido uma estratégia de conter esse avanço da China, economicamente falando, impedindo a China de adquirir o controle de suas empresas, porque a China tem buscado controlar muitas grandes empresas no mundo inteiro. A gente não tem tempo suficiente para falar disso aqui assim de imediato, mas a China tem investido na compra de muitas empresas grandes no mundo inteiro, e isso, alguns países estão se movendo para impedir que isso ocorra. Então, o cenário político mundial hoje é extremamente tenso e muito complexo nos nossos dias. Então, politicamente falando, nós, ainda que aparentemente estejamos num momento de paz, a situação é muito tensa, e a situação não é de paz de verdade. Nós vivemos um tempo de guerra. Maravilha. Bispo Luiz Carlos, abordando o aspecto político dessa pandemia, levando a política mundial em direção ao que ele acabou de compartilhar conosco. E a igreja se encaixa dentro disso. Nós temos ainda o aspecto religioso e econômico, e o pastor Marcelo estará falando sobre o aspecto religioso. O que é liturgia, pastor Marcelo? E como será daqui para frente a questão litúrgica da igreja? Tem outra pergunta aqui. Hoje, para ir ao mercado, além da máscara, é necessário um medidor de temperatura. Esse aparelho se coloca na testa para verificar se a pessoa está com febre ou não. O que tem a ver isso com o aspecto escatológico? Boa noite. Quero parabenizar o pastor Bispo Luiz, pela exposição maravilhosa. A capacidade de resumir dele é fora de série. Difícil vai ser fazer desta forma, porque isso aí ele é uma escola para todos nós. Mas a pergunta é uma pergunta pertinente, igreja no mundo pós-pandêmico, e que significa liturgia. Liturgia é uma palavra grega
dois vocábulos, leitos e ergen, ou ergon. Leitos é público e ergon, trabalho. Serviço é o serviço público prestado a Deus dentro das estruturas, no caso, no que tange a nossa situação, a igreja. Mas a liturgia religiosa, no contexto plural, eu acho que é muito importante, porque a nossa fala não vai ser específica e nem tão pouco confessional, mas nós estamos falando de uma estrutura brasileira de milhares e milhares de religiões. Isso, Brasil, segundo a nossa estrutura política, como foi colocado, sociopolítica, ele é um país laico, né, onde todas as religiões estão atuando. De alguma forma, a questão da pandemia, ela mexeu com todos nós, pastor e ouvintes. Eu me remonto ao texto de João 12, 21, só para eu basear aqui essa minha primeira fala, sobre esse contexto religioso que vai começar a tomar forma, né? Houve agora uma entrada, uma iniciação, e agora ele vai começar a tomar forma. E muitos andam perguntando a nós nas nossas mídias privadas: e aí, pastor, como é que vai ficar a igreja, né? A questão da igreja, das igrejas, no contexto futurista? Aí é uma pergunta bem complicada de se responder e complexa, mas a gente vai tentar aqui minorar da forma mais branda possível. O texto de João 12, 21 fala sobre o banquete na casa de Lázaro, né? E lá no versículo 21, alguns gregos desejam ver Jesus. E aí dizem assim: pois dirigiram-se a Filipe, que é de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queremos ver a Jesus Cristo. Essa imagem dos gregos, meus amados irmãos, querendo ver Jesus, me parece que esse desejo ardente, ele vai começar a brotar a partir deste momento em que a pandemia está em desdobramento e ainda num contexto pós-pandêmico. Eu digo em termos pós-pandêmicos, porque a enfermidade vai continuar. A enfermidade vai continuar como todas as enfermidades que vêm em pandemia continuam. No caso da dengue, no caso da febre amarela, o pastor Luiz, dentro do quadro político, em 58 nós tivemos a gripe espanhola, que foi um problema cataclísmico também, que não teve resolução da ciência, e a doença do jeito que veio foi. Mas, todavia, no entanto, o coronavírus, o Covid-19, ele é específico. Foi lido aqui pelo pastor Giovanni, o texto de Lucas, que é categórico em dizer sobre o sermão escatológico de Jesus, mas ele fala pestes, pestilências no plural. E aí eu vou um pouco mais adiante sobre a carta, o livro de Apocalipse. Quando ele fala do cavalo amarelo, ele vai dizer que esse cavalo trará morte, mortandade e uma peste. Aí ele singulariza. Me parece que nós estamos vivendo esse tempo agora. Independente da corrente teológica que nós venhamos a defender, nós vamos tratar o fato de forma pontual. Então, para essa primeira resposta, pastor, cabe aqui uma diferença, porque após a passagem desta crista da pandemia, em que estamos experimentando a contingência da vida, emergirá naturalmente indagações acerca do sentido da vida. Por que eu digo isso? Porque crises existenciais serão da agora para frente muito comum. Muito comum. Por que isso? Porque as desilusões sofridas pelo lastro político, daqui a pouquinho pelo lastro econômico, que a pós-modernidade prometeu e não o pôde cumprir, já tinha gerado muitas doenças da mente. Agora você imagina quando Deus entra no cenário como uma peste e o ser humano, sem saber o que fazer, sem nenhuma resposta da ciência,
mais uma vez sem nenhuma resposta da política e da estrutura sociocultural. O ser humano está perdido mais uma vez. E aí eclode aqui nesta imagem em que os gregos desejavam ardentemente ver Jesus. O que vai acontecer daqui para frente? Preparem suas igrejas, porque as suas igrejas vão lotar de gente doente. E aqui vai eu não digo só as igrejas, eu quero dizer também uma religião num todo, né? No que tange a igreja evangélica, cristã, enfim. Mas na religião num todo, os seres humanos vão voltar a procurar ardentemente a resposta da religião. Ardentemente. Por um momento isso vai acontecer. Vai aflorar essa procura pelo religioso. Haja vista também que esse povo que está sofrendo a pandemia também já está em crise existencial. Por quê? Porque na união do econômico ao religioso, as pessoas perderam também a própria fé na estrutura religiosa cristã no que tange a igreja. Essa mistura que houve do religioso com o econômico, isso trouxe muitas questões contrárias à nossa própria existência. Então, em primeira mão, eu quero, de alguma forma, agradecer a Deus, porque tudo nós temos que dar graça. Porque Deus colocou todo mundo nos seus lugares. Começamos do zero, como se fosse um dilúvio. Aconteceu um dilúvio. Nós vamos começar do zero. Então, é bem possível que haja uma corrida. Né? Eu agora estou falando como pesquisador da teologia. Haja uma procura terrível, um buscar pelas religiões e principalmente pelas igrejas evangélicas do que tange a sua estrutura de, enfim, ergonômica, de trabalho, vamos dizer, dentro dessa estrutura. Então, o fato é que nesse primeiro momento nós precisamos analisar a pandemia como algo que vai abrir uma janela para religiões plural, principalmente para as igrejas, por conta do estado de desilusão e decepção que a sociedade mundial já enfrentou com a pós-modernidade. Ok? Isso é fato. O que você promete não cumpre, causa a necessidade e o dano na questão psicossocial. Agora, a pandemia ela é favorável, ok? E esse momento pós-pandêmico vai ser favorável também. Por quê? Porque as pessoas vão buscar respostas verdadeiras. Já tiveram experiências de tudo que nós possamos aqui enumerar. Experiência com a teologia X, experiência com a teologia Y, experiência com a doutrinação H. O povo já está experimentado. Mas a pandemia veio, a enfermidade veio e não houve uma resposta à altura. A ciência está perdida, mandando-nos para dentro de casa, colocar as máscaras e usar toda a estrutura sanitária, porque ela não tem resposta para isso. E não terá, porque é Deus quem está no controle de tudo isso. Fator escatológico foi uma pergunta que o pastor Giovanni fez, é uma das perguntas, a segunda pergunta. Então, a liturgia, só para poder resumir, a liturgia, o processo litúrgico, com certeza mudará. Por que eu digo isso? Porque as pessoas que voltarão aos templos estarão muito mais doentes e elas não aceitarão mais o mecanismo das liturgias cultuais. Vai ser um choque. As pessoas não aguentam mais o mecanismo. Então, pastores, líderes religiosos, de qualquer segmento religioso, comece a pensar na possibilidade de mudar a sua prestação de serviço. Esse mecanismo que engessou a estrutura de religião, e particularmente das igrejas, vai ser mexido naturalmente, porque os seres humanos que vão habitar as nossas igrejas, os nossos locais de culto, os nossos espaços de cultos, virão de uma forma que nós nem sequer pensamos que eles virão. Há muitos que não voltarão sequer para as suas religiões por conta desse efeito pandêmico. Aí eu entro já na questão da implantação do sistema escatológico que trouxe a pandemia. E aí o grito é de Apocalipse, capítulo de número 6, versículos 5 e 6.
ali tem um grito de falência socioeconômica no mundo que foi dito aqui. Ali existe tudo que nós estamos vivendo, desemprego, fome, e ainda estamos apenas no início. É a primeira onda, há quem diz. É a primeira onda. Mas, todavia, no entanto, a possível implantação da nova ordem mundial, como foi colocado aqui pelo pastor, pelo bispo, é fundamental. A pandemia é a estrada que vai nos levar numa cidade chamada Nova Ordem Mundial. A pandemia é a estrutura permitida por Deus. E por isso eu não quero tocar em questões de representações teológicas, aquilo que nós estamos vivendo. Okay? Pastor Giovanni colocou aqui uma pergunta, uma casquinha de banana. A questão da máscara, né? A questão do medidor que afere a nossa temperatura. Apocalipse capítulo de número 13, do 16 ao 18, que o tempo é nosso amigo e eu não posso fazer a leitura, mas você pode ler comigo na sua casa. O texto é categórico em dizer que o líder mundial, né, balizado pela falsa religião, pela concatenação dessa religião unificada, pegando o gancho do pastor, a unificação, ele vai implantar um sistema econômico de comércio infalível. E aí, a pergunta que eu faço a você que está na sua casa, nesse exato momento em que nós estamos vivendo a crista da pandemia, da enfermidade, que nos isolou, mas agora está sendo flexibilizada por um momento, mas você não pode entrar num supermercado sem o uso da máscara. Você não pode entrar numa farmácia sem o uso da máscara. Você não pode entrar em nenhum tipo de estrutura de comércio sem o uso da máscara. E a estrutura que está montada dentro dessa estrutura comercial, que é cara, que está sendo cara para o governo também, ele não pode te vender se ele não tiver também com a máscara. E logo que você entra no estabelecimento, a sua temperatura é verificada com aquela maquininha. Agora, o texto de Apocalipse diz que ninguém poderia comprar ou vender se não tivesse uma marca. Você pode fazer o seu cálculo. Se porventura a pandemia vai desaguar numa nova ordem mundial, o que você acha que vem pela frente? Um novo sistema de comércio, que vai salvar o mundo. Mas ninguém entrará nele, e você e eu estamos sendo treinados para não questionar no momento em que essa marca vier, para controlar o mundo. O sistema da besta já existe há muito tempo. E aqui, na nova ordem mundial, ela vai trazer apenas um líder mundial, como foi dito pelo nosso bispo. Ela vai trazer uma única religião. 1962, Papa João Paulo II, ele decretou pela bula papal, pelo concílio papal, de que a questão da unificação das religiões deveria começar naquele ano. Todas as religiões deveriam dar as mãos. Eu quero dar um dado aqui, eu estou terminando a minha fala, que você deixar que vai gerar muito problema. Mas assim, nós temos agora, 10 dias atrás, Papa Francisco editou uma bula e vai levar para concílio a neutralização da excomungação de Martinho Lutero. Eles vão perdoar Martinho Lutero. E a mensagem do Papa é que os nossos irmãos desviados retornem para a casa-mãe, porque não há salvação fora da Igreja Católica. Você acha que qual religião vai dominar o mundo? Você não precisa ir longe. Então todo esse conluio que está acontecendo, de uma só moeda, um só líder mundial, uma só religião, um mundo sem barreiras, sem fronteiras, está justamente se encaixando nesse momento pandêmico que estamos vivendo. Por que eu digo isso? Porque não são mais pestilências, dengue hemorrágica, a doença do carrapato, a leptospirose, a febre amarela, pontuais em termos geográficos. Mas agora nós temos uma pandemia que globalizou, que eclodiu em todo o mundo. E aí o Apocalipse me diz, possivelmente, que nós estamos vivendo esse momento. Então é interessante que adentremos neste certame escatológico que não tem volta. Você não ganharia
salário do governo para ficar em casa à toa. Onde é que você viu isso? Onde é que o governo vai tirar dinheiro para dar para o povo ficar em casa? Então é necessário nós fazermos essa reflexão no que tange a religião. A religião será centralizada pelo ecumenismo que já acontece há muitas décadas, que foi orquestrada pelo catolicismo. Estamos chegando nisso. Nós não vamos ter para onde correr, porque é necessário que se quebre todas as bolsas, não é minha área, mas que se quebre todas as bolsas do mundo, para que haja um Salvador, o único líder mundial. E que seja basilado ele por uma estrutura religiosa, porque quem domina a religião, domina o mundo. Nós entramos na pandemia escatológica, porque Deus assim permitiu e foi enviada por ele. Mas o inimigo jaz com toda a estrutura sistêmica e conduz esse mundo com a sua régua. Deus enviou a pandemia e ele criou toda a base de sustentabilidade para poder entrar na nova ordem mundial que está chegando. Então, não são boas essas notícias, mas é interessante que estejamos atentos a esse momento que é ímpar, não haverá outro. Para a igreja é uma notícia boa, né? Pô, sim, muito bem colocado. Digo em termos mundiais, né? Jesus está voltando. É a estrada que começou a ser pavimentada. Essa estrada começou a ser pavimentada por essa peste global. E aí a gente fala um pouquinho mais, se Deus assim o permitir. Maravilha. Esses assuntos são pertinentes, relevantes e urgentes. Hoje nós estamos vivendo uma crise política, uma crise econômica e religiosa. Essa pandemia atingiu todas essas três estruturas da sociedade. Então, o assunto que está sendo debatido hoje é de grande importância para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos passar para o aspecto econômico com o pastor Afonso. Pastor Afonso, para onde essa pandemia está levando, como será o sistema socioeconômico pós-pandemia? E qual deve ser a atuação da igreja nesse cenário? Essa é a sua área, questão econômica. Boa noite. Eu gostaria de começar fazendo menção de um texto escrito por Alexandre Caldini, autor do livro Networking versus Notworking. Ele diz o seguinte: a crise atual causada pela pandemia do novo coronavírus nos força a compreender dois conceitos bastante importantes: a imprevisibilidade e a vulnerabilidade. Nem o mais competente e bem preparado dos administradores previu em seus estudos este tão potente, absoluto, grave e devastador acontecimento. Estamos todos, das grandes potências mundiais aos países mais pobres, de joelhos. Imprevisibilidade é só o que podemos prever. E ele traz aqui um dado interessante a respeito da realidade econômica brasileira. Na matemática da sociedade brasileira, 6 é igual a 105 milhões. Segundo o relatório da Oxfam, 6 brasileiros juntos possuem mais dinheiro que a metade mais pobre da população de quase 200 milhões de brasileiros. Entre esta parcela da sociedade, mais de 50 milhões sobrevivem com menos de $1,50 por dia. Ou seja, eles por dia têm para se alimentar, se vestir, se deslocar, se educar e se medicar o valor equivalente a uma Coca-Cola. Mas esta meia dúzia de bilionários e os 105 milhões de pobres e miseráveis
têm ao menos duas coisas em comum. Ambos são brasileiros e ambos podem morrer de Covid-19. Não importa quão ricos, quão famosos ou poderosos sejamos, podemos morrer nas próximas semanas. Infelizmente, os mais pobres provavelmente serão os que sofrerão o impacto de forma bem mais agressiva e profunda. E termino lendo agora mais um trecho de Cialdini. Ninguém jamais esteve garantido, mas estamos todos mais assustados, porque com o novo coronavírus, nossa vulnerabilidade ficou bastante mais evidente. Acredito que, como foi a minha realidade, talvez seja a realidade de muitos que aqui estão ou que estão nos assistindo, de ter um conhecido ou um familiar que tenha sucumbido ao Covid-19. Essa pandemia, ela começou lá na China, e ela estava bem lá distante, e ela foi se aproximando, ela foi chegando e se instalou no Brasil, e hoje está presente em grande parte do nosso território. Tem trazido muitos questionamentos, polêmicas. De um lado você tem os políticos, de outro lado você tem os economistas, e você tem os infectologistas, cientistas, e obviamente que em cada um desses setores não há, em hipótese nenhuma, pelo menos não há uniformidade. Há muita confusão. Inclusive, alguém renomado na área médica, biológica, falou que qualquer palavra a respeito de uma receita fácil a respeito do coronavírus está apenas dando um chute, uma opinião. Há muito ainda que se descobrir a respeito disso. Mas, para nós brasileiros, ela escancarou a desigualdade social no nosso país. Eu acredito que a gente concorde em dizer de que Deus teve de misericórdia da nossa nação. Estamos aqui no Rio de Janeiro, como qualquer outro centro urbano do Brasil, nós temos as comunidades, as favelas, muito se discutiu, inclusive nos meios de comunicação, a respeito dos nossos irmãos brasileiros que estão ali dentro de um cômodo, reunidos, quando se diz que não devemos fazer aglomerações. Olha, era para nós estarmos numa situação muito mais triste do que nós já estamos. A igreja, ela é a agência de Deus na terra. É a agência do reino de Deus na terra. Há uma necessidade do ser humano que é o do acolhimento. Esta é a oportunidade para a igreja, ela está na posição como está Jesus, de braços abertos. Nós devemos estar de braços abertos. Pastor Marcelo, agora há pouco na sua fala, identifica este momento como de oportunidade para a igreja de Jesus. É claro, há uma preocupação, mas e agora com a igreja no virtual? Acredito que nós não devemos nos preocupar tanto, e vou dizer por quê. E não devemos lutar também com essa onda. Ora, estamos aqui nesse momento tirando proveito da tecnologia. Então a tecnologia é muito bem-vinda. Mas eu já tive, por exemplo, a experiência de estar num culto e depois eu assistir aquele culto em que eu lá estive.
E, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, é muito melhor você estar no meio do povo. É muito melhor. É claro que muitas pessoas talvez tenham dificuldades de chegar à casa de Deus ou de chegar aonde a igreja está. Estará também participando do culto, como aconteceu, e o pastor Giovanni realizou, talvez, não sei se o único aqui entre nós, a ceia do Senhor online. Eu não tive essa oportunidade, o pastor Marcelo parece que não, mas a missão evangélica da qual o bispo Luiz Carlos faz parte, celebrou. Algumas outras igrejas das várias denominações realizaram. Não sei se continuarão, mas o fato é que há uma experiência inigualável quando você está junto com o povo de Deus, né? Então, a igreja, ela deve ser uma igreja acolhedora. Há aqui uma conclusão de um instituto de pesquisa realizado por pessoas não religiosas, e essa pesquisa chegou à seguinte conclusão, de que o cristianismo é a religião do futuro. O cristianismo é a religião do futuro. E uma das causas que se descobriu de que favorece ao cristianismo de ser apontada como a religião do futuro é a sua flexibilidade. Algumas religiões, elas estão engessadas. O pastor Marcelo também falou agora há pouco que muitas igrejas cristãs estão também engessadas, o que necessariamente não deveria acontecer. No Antigo Testamento, todos nós sabemos que o próprio Deus, ele dá ali uma ordem de culto que deveria ser obedecida de forma mais perfeita possível. Sabemos de pessoas que atropelaram a liturgia e receberam uma morte fulminante, mas quando nós chegamos ao Novo Testamento, em relação ao culto, há um elemento que não poderia, em hipótese alguma, acontecer no culto do Antigo Testamento, que é o da criatividade. Então, as igrejas, elas podem ser criativas. Obviamente que na história da igreja sempre houve uma tensão entre natureza, identidade e forma e conteúdo. O conteúdo, ele é o mesmo. O conteúdo, nós o achamos, o encontramos na palavra de Deus. Mas a forma, a identidade da igreja, há de levar em conta as pessoas a quem ela quer alcançar. Um povo enlutado, um povo entristecido, um povo ansioso. A igreja é a resposta de Deus para as necessidades mais profundas da humanidade. Maravilha, pastor Afonso. Na fala do pastor Afonso, eu estava aqui pensando sobre essa questão econômica que tem atingido a igreja do Senhor. Porque a igreja, ela depende dos dízimos e das ofertas dos irmãos. E muitos foram mandados embora dos seus empregos, outros tiveram os seus salários reduzidos, e isso atingiu diretamente as igrejas. Muitas igrejas fecharam suas portas. Então, ainda está dentro do seu tempo, pastor Afonso. Como o senhor vê essa questão? E o senhor falou sobre as igrejas engessadas. Essas igrejas que de repente fecharam as portas, será que elas estão incluídas dentro desse engessamento? É difícil, não
nós estamos assim, talvez até dando uma resposta precisa, porque não estamos tratando com uma igreja em particular, né? Mas o fato é de que isso nos faz lembrar da igreja de Jerusalém, onde está escrito a respeito daquela igreja, de que lá não havia necessidade alguma. Olha, mas se você faz uma leitura atenta ao texto, havia nesses irmãos necessitados, tanto que havia necessitados que a origem do diaconato está diretamente ligada à necessidade de um grupo da igreja que necessitava da assistência social da igreja. E aquela igreja, que após Pentecostes tem um crescimento numérico extraordinário, o número dos que estavam perseverando em oração, aguardando a promessa do Espírito, nos conta Lucas em Atos, eram 120, e batizados foram, após a pregação de Pedro, quase 3.000 almas. Aquela igreja ela teve um crescimento extraordinário. Há quem diga que em Pentecostes aconteceu um sermão e 3.000 conversões, mas que hoje nós precisamos de 3.000 sermões para uma conversão. É nessa hora que a gente pode copiar alegremente a igreja de Jerusalém, porque apesar de haver necessitado, nunca vai dizer, mas não havia necessitado nenhum. Por quê? Porque todas as coisas lhe comuns. Eu já compartilhei na igreja a respeito daquele cântico: aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. E nós chamamos isso de comunhão. Isso não é comunhão. Isso é apenas um aperto de mão e um sorriso para o irmão. Mas não é comunhão. Comunhão é aquilo que é meu, também é seu. Isso é comunhão. Então esse é o momento em que, identificada uma necessidade, da igreja chegar junto. E às vezes não no aspecto material. Às vezes o que a pessoa ela precisa de um ombro amigo. Me lembro de ter lido a respeito de uma família que havia perdido um dos seus familiares. E depois, passado alguns meses, uma pessoa daquela família, ela foi ao pastor da igreja. E ela disse assim: pastor, muito obrigada pela sua ajuda. Mas pastor, mas eu não fiz nada por vocês. Não, pastor. Todas as vezes que nós olhávamos da janela e víamos o Senhor lá dentro do seu carro, em frente da nossa casa, nós sabemos que o Senhor estava conosco. Porque era isso que o pastor fazia. E eles se sentiam com aquela atitude amados. A palavra de Deus nos fala: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Para finalizar essa parte, nós temos o apóstolo Paulo, que fez uma coleta entre os irmãos da Macedônia para ajudar os cristãos de Jerusalém. Ele havia dito àqueles irmãos: olha, vocês foram abençoados pelos de Jerusalém, porque lá surgiu a primeira igreja cristã. A primeira igreja cristã, ela surge em Jerusalém. E Paulo vai falar de Macedônia. Foi através deles que chegou a vocês a mensagem do Evangelho. Agora, por que não abençoá-los materialmente, já que espiritualmente vocês foram abençoados por eles?
E aí o apóstolo Paulo vai dizendo uma coisa interessante, de que aqueles irmãos, da sua pobreza, eles estiveram expressando a sua generosidade. Eu li certa vez um folheto, e naquele folheto estava o seguinte título: ninguém é tão pobre que não possa dar. Maravilha, que pena que o tempo passa rápido, Bispo Luiz. Já foi, pastor Marcelo. Bênção pura sem mistura. Vou ter que falar, glória a Deus bem alto. Meus irmãos, maravilha. Nós estamos caminhando para as considerações finais, pois tem as perguntas dos amados que estão assistindo essa videoconferência. Pastor Afonso já teve essa oportunidade, como se fosse a consideração final do pastor, mas eu tenho aqui uma pergunta para o Bispo Luiz e pastor Marcelo. Pastor Marcelo, qual o posicionamento do pastor vocacionado diante desse desdobramento pandêmico? Como ele deve conduzir o seu rebanho? Você gosta desse assunto? De uma forma bem pontual, entramos nessa pavimentação, nessa estrada, e ela não volta mais atrás. Isso é fato. Então, o meu conselho, se é que eu posso dizer assim, não seria conselho, mas minha dica, melhor dizendo, que aí serve até para o meu próprio ministério, é que a igreja deverá se acomodar ao novo normal. É um novo normal. Então, máscaras, estruturas de higienização não saem mais da vida dos seres humanos no Brasil e nas religiões também. Vai aumentar o trabalho pastoral. Eu quero deixar isso muito bem pontuado, bem claro. A poimênica será exigida, o trabalho pastoral será mais exigido devido ao maior número de pessoas doentes. Não precisa você ir longe. Faça um levantamento virtual nos consultórios de psiquiatria e de psicologia, e você vai ver como tem gente lá, e muitos evangélicos estão aí frequentando, precisando de ajuda. Então, nós pastores, precisamos nos preparar, porque, como foi colocado aqui, houve um problema econômico no mundo, no Brasil, e isso vai refletir na vida, no ministério pastoral, no serviço do pastor, na poimênica, no dia a dia. Então Deus quer reformar a sua igreja para que ela possa continuar a ser mais próspera, mais amável, mais dada, mais coinônica, não é isso? Porque na verdade foi necessário Deus fazer essa... Há tanto pedimos uma reforma, lembra? Que estava realmente uma coisa muito perdida. Deus trouxe. Agora nós temos que aproveitar isso como bons pastores e trabalhar com amor, com visitação, voltando aí ao primeiro amor, cuidando dessas almas com muito zelo, porque são vidas que pertencem ao Senhor. O meu ponto macro além de toda essa mudança litúrgica, a virtualização entrou e não sai mais, a estrutura sanitária entrou e não vai sair mais, porque se você tirar da sua igreja, as pessoas vão sumir de lá, elas vão ficar com medo. A mídia vai se dar o favor de fazer esse trabalho, de continuar lançando o medo. Então nós temos que preparar nossas igrejas com toda a estrutura, enfim, para que eles possam entrar pelas portas da igreja seguro, primeiramente, por Deus e pela estrutura sanitária. O trabalho vai dobrar, é hora de arregaçar as mãos. Estou me lembrando de um vídeo que eu vi uma criança de 2 anos puxando pela orelha um cabritinho.
É mais ou menos esse trabalho que os pastores vocacionados terão. Mais ou menos esse trabalho. Vai ser difícil. Bispo Luiz Carlos, qual a dica que o Senhor deixa para os cristãos autênticos? Qual deve ser a postura do cristão autêntico com a comunidade cristã em que ele está inserido? Visto que a dificuldade para se reunir nos templos, como o pastor Marcelo disse, irá continuar. Qual é a dica que o Senhor deixa? Bom, queridos, o momento é um momento realmente complexo, porque nós temos uma realidade, é fato, uma pandemia, pessoas de fato estão doentes, ficaram doentes, outras pessoas, amigos, irmãos, parentes nossos, partiram, uns para o Senhor, outros Deus sabe, mas enfim, essa é a realidade. Existe, está aí, e a gente não tem como negar essa realidade. Entretanto, a gente precisa entender que toda essa situação ela tende a reduzir o seu desenvolvimento daí mais para frente. E nós não podemos perder a fé, a perseverança, a crença de que o nosso Deus, ele continua no controle de todas as coisas. Ele continua tendo em suas mãos o controle, ele é soberano de verdade. Eu acho que esse momento é um momento, mais do que nunca, de nós exercitarmos a nossa fé. Agora, a gente sabe também que diante de uma situação como essa, as pessoas já estão fragilizadas. Elas estão fragilizadas porque, de uma forma ou de outra, esse período de quarentena, ele fragiliza as pessoas emocionalmente e até espiritualmente falando. Fragiliza as pessoas. Alguns cristãos, nesse tempo, eles estão encontrando muitas dificuldades para permanecerem firmes na sua trajetória com Cristo. A gente ouviu aqui dos irmãos que parece que, de certa forma, é como que nós estivéssemos passando por um período de peneira, né, onde Deus, de alguma forma, estivesse peneirando a sua igreja para que Ele possa tirar o melhor dela nesse momento. E o verdadeiro cristão, ele precisa aparecer nesse momento. Ele precisa aparecer como intercessor, ele precisa aparecer como amigo, aquele que caminha lado a lado, aquele que tem comunhão, que de fato compartilha o que tem. Nós
Nós ouvimos essa semana, foi domingo, uma mensagem do nosso presbítero da igreja, e ele falou sobre você que tem, e aquilo que é teu, e você não divide com ninguém, o que é teu, o que é do outro, e você não compartilha, você não quer o que é dele, mas você também não dá o que é teu. Você tem aquele que você tem o teu, mas você também quer o do outro. E na verdade a igreja, ela precisa, o verdadeiro cristão, nesse momento, ele precisa aprender, ele precisa colocar-se como aquele que aquilo que é meu, mas se você precisar, é teu também. Se você depender, se você de alguma maneira tiver uma necessidade, o que é meu é teu também. E aí está a comunhão, como nós ouvimos aqui o pastor Afonso comentar também. Então eu vejo que dentro desse contexto a igreja ela tem que desenvolver todo esse processo. E a gente sabe que tudo isso envolve centenas de situações. O pastor Marcelo falou aqui, perguntou ao pastor Afonso a questão de dízimos, né? Como é que fica, uma vez que a igreja, num momento de economia, né, no momento em que a economia ela sofre um baque no mundo inteiro, como é que a igreja ela vai conseguir se manter? Não é isso? Irmãos, se o verdadeiro crente ele não entender a importância dele para o reino, no que diz respeito a dizimar e ofertar, ele pode falar muitas coisas, ele pode até fazer muitas coisas, mas ainda assim ele está falhando com o irmão dele do lado. Porque na manutenção disso tudo, a minha comunhão faz com que eu faça isso também com o meu irmão. Eu sei que o meu irmão, ele trabalha para que a manutenção dessa obra avance. E a minha comunhão faz com que eu me una a ele e faça o mesmo que ele faz. Ajudar no processo do avanço dessa obra. Se ele compartilha com o dízimo e com as ofertas dele, eu tenho que me sentir na mesma obrigação de compartilhar com o meu dízimo, com a minha oferta também. Porque isso faz parte da comunhão. Isso também é comunhão. E às vezes a gente perde isso de vista, sabe? A gente entende que dízimo é gratidão. Mas é difícil a gente falar de gratidão se a gente não consegue expressar isso na prática. Então, a igreja precisa fazer tudo isso. O verdadeiro cristão precisa fazer tudo isso. Ele precisa atuar no social. Mas até para atuar no social, é preciso que a gente também fortaleça a igreja nesse sentido. Caso contrário, fica muito complicado de a gente pensar em alguma coisa muito melhor ou maior daí para frente. Eu quero terminar minha fala aqui dizendo o seguinte: a igreja, o posicionamento da igreja dentro desse contexto todo precisa ser um posicionamento de alguém que deve permanecer na fé e na verdade da palavra de Jesus. Isso porque
o fim realmente está próximo. E como nós falamos da questão política em geral, irmãos, nós estamos aí diante de pouco tempo estarmos aí com uma moeda única. A gente já vê as moedas digitais, e elas hoje estão com uma força muito grande no mercado. Tá? Na Inglaterra, nesse período de pandemia, as pessoas, a maioria das lojas já não estavam querendo aceitar o dinheiro em espécie das pessoas. As pessoas, porque estavam com medo de serem contaminadas, e a ideia é essa, você está entendendo? A ideia é essa, é gerar esse pânico, é gerar esse medo para que as pessoas elas possam aceitar aquilo que a nova ordem mundial ela está trazendo para nós. Então, moedas digitais, nós viramos aí prisioneiros, né, dentro da nossa própria casa, sem poder sair para lugar nenhum, e perdemos os nossos direitos, perdemos a nossa liberdade, e, enfim, se a igreja não se posicionar com fé, com firmeza na palavra, e buscando essa vida de comunhão, de interação e de comprometimento com tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus, realmente fica muito complicado de a gente conseguir ultrapassar essa pandemia e viver uma igreja diferente no mundo pós-pandemia. Maravilha. Já estamos caminhando para o final, temos mais 10 minutos e os pastores estarão respondendo algumas perguntas que os irmãos fizeram. Primeiro, pastor Afonso, a questão Luciano Cristino. Esse Luciano Cristino é o pastor Luiz Cláudio. É o pastor Luiz Cláudio. É hora da igreja passar pelo fogo e sair reluzente, ou ficar prostrada diante dele, com medo de ser consumida? Pastor Afonso, quer que eu repita a pergunta? Não, a vocação da igreja é de vitória. O Senhor Jesus Cristo, ele afirmou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E também as palavras do Senhor a Moisés, num momento complicado, porque estava como que num beco sem saída, e Deus fala a Moisés: por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche. Então, na medida em que a gente obedece ao Senhor, ele se encarrega de abrir o mar. Maravilha. Bispo Luiz, dizem que alguns países já estão acabando com o papel da moeda. Isso é verdade? Bom, queridos, nós acabamos de falar aqui que a ideia é essa. Já existe, isso já está em processo. A própria China, ele já estabeleceu essa ideia de uma moeda virtual, uma moeda digital. Né? Então, a gente já vê que esse processo ele já está em caminho. Então, é lógico que a gente não tem, a gente não pode esperar uma outra coisa. O pastor Afonso, que está relacionado a essa questão da economia principalmente, ele tem uma palavra que pode orientar, ajudar nesse processo aí. Não, nesse sentido, o Brasil já tem, começando, me parece, no dia de hoje, o maior banco público do Brasil já começa a oferecer aos seus clientes a possibilidade de fazer pagamento via WhatsApp. Olha só, irmãos, isso aí já é pelo WhatsApp. E hoje? Oi? Mostra o celular
estamos fazendo isso, né? A única coisa é que ainda não sumiu o papel e nem a moeda. Porém, nós já estamos fazendo esse tipo de operação sem o papel. Né? E tem uma pergunta que foi feita ali, que me parece que será que a pergunta parece que estava relacionada com essa pandemia, essa situação da pandemia. Será que a gente não está reforçando a questão do secessionismo, né? Da questão do secessionismo, no caso, né, de curas? Quando a gente fala sobre isso, eu acho que Deus, ele continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Deus continua curando hoje. Nós temos visto o quanto Deus tem realizado nos nossos dias em termos de curas. Né? Agora, o grande problema é que as pessoas querem que Deus faça aquilo que elas querem que Ele faça. Elas não querem se sujeitar a Deus. Né? E aí algumas dessas igrejas que hoje, né, têm todo esse processo aí, de repente estão passando por algumas dificuldades exatamente por causa disso. Mas isso não muda o Deus que a gente tem. Ele continua curando e continuará curando até que a igreja suba e a gente não tenha mais necessidade desse tipo de cura mais. Maravilha. Pastor Marcelo, pergunta do participante, do nosso irmão que participou dessa videoconferência, e ele gostaria de saber se a pandemia nos fortalece ou aponta para a questão do cessacionismo. Se você pudesse explicar o que é cessacionismo, tá? E ele quer saber se a pandemia nos fortalece ou aponta para a questão do cessacionismo. Tem mais uma fala dele. Quando falo isso, não é a respeito de Deus não poder curar, mas sim pessoas. Ok, não sei o nome dele, mas Marcelo, o nome dele? Marcelo. Boa noite aí, o nosso querido irmão que participou. Agradeço pela pergunta. Bom, a pandemia, a primeira fala dele, foi uma pergunta bem longa, né? A primeira fala dele foi se a pandemia nos fortalece ou aponta para a questão do cessacionismo. Ok, vamos lá então. São duas perguntas, ele fez duas perguntas, né? A primeira pergunta, a gente responde. Sim, a pandemia nos fortalece. Por que nos fortalece? Porque nos foi pré-avisado, não pegou o crente que conhece a palavra de Deus de surpresa. Nós já esperávamos isso de alguma forma, né? Deus já havia predito nas palavras de Jesus, nas palavras paulinas, né? Isso se deu milimetricamente, cadencialmente, porque Paulo falou primeiro de uma apostasia, né, que aconteceria e logo após a vinda de Jesus. A igreja apostatou da fé, nós temos essa conferência a nível mundial, dos continentes, faltava a América do Sul, né? E a gente chegou também no mesmo naipe da Europa, dos continentes americano e, enfim, e africano também. Nós temos agora a pandemia que chocou-se contra toda uma estrutura montada, pré-moldada. Mas aqueles que estão em Cristo, eu pelo menos pelo que eu conheço, eles não se chocaram com isso, né? Aqui é uma coisa muito importante, porque nós tivemos duas igrejas. Olha que interessante. A pandemia veio com o propósito de derrubar a igreja. Aí, a visão mais religiosa, ela é uma visão mais pontual. Porque a minha avaliação, ela é tanto científica, primeiramente espiritual, depois científica. Então, a minha avaliação espiritual é que ela veio, né, Deus permite a pandemia para fortalecer a sua igreja, mas o inimigo, sendo aquele que é administrador do sistema do mundo, contra-atacou, montando toda essa estrutura de isolamento. A intenção dele foi fechar as portas da igreja. Enfim, a igreja foi para casa, parte da igreja foi para casa e parte da igreja ficou no templo. Isso para mim também é estratégia divina. De fato que
quem estava em casa sentiu o poder de Deus, cresceu, até pessoas que não estudavam a Bíblia passaram a estudar em casa. Por quê? Porque não podiam trabalhar, não podiam ir para o shopping, não podiam ir para a praia. Muitos desses aí que estudaram a Bíblia em casa, forçosamente, talvez quando no tempo antes a pandemia, faltasse até o culto. Já foi para a praia dia de domingo, já trocou um culto por uma brincadeira, por uma festa. Só que agora ele foi obrigado a estudar a palavra de Deus. A pandemia tem seu aspecto favorável aí, que fez com que pessoas pudessem mergulhar na palavra de Deus. Não digo aqueles que não podiam mesmo ir, porque estavam no grupo de risco, enfim. E um grupo ficou na igreja fortalecendo a fé. Foram 2 grupos. Aquele grupo que permaneceu com as portas abertas, ele não é melhor do que aquele que está em casa. Nem aquele que está em casa é mais prudente do que nada disso. Deus usou os 2, o seu exército, e colocou um à frente e um na retaguarda. Quem já foi militar sabe, a infantaria foi para frente, a artilharia ficou na retaguarda, só mandando fogo e orando para aqueles que estavam lá. Esse é um aspecto da pandemia favorável para a igreja, né? É a oração pela firmeza dos escolhidos. Os escolhidos do Senhor ficaram mais fortes. Sobre o sensacionismo, que é uma outra temática, talvez ele esteja preocupado em visualizar, exemplo, a teologia da prosperidade, em que dizia que o crente não poderia ficar doente. Teve até crente morrendo de Covid. Eu conheço um amigo pastor que fez uma reportagem na Rede Globo, e ele, com a igreja fechada, morreram 4 membros da igreja dele, com a igreja fechada, uma igreja grande, a igreja batista muito grande na região. Assim, não é o caso do sensacionismo. Por que não é o caso do sensacionismo? Não há. Eu não quero entrar nesses méritos. Mas Deus continua curando. O problema é que foi Ele que mandou a pandemia. Então não adianta você orar. O problema é esse. Não adianta você orar para Deus tirar e repreender a pandemia, porque a pandemia é o próprio Deus. É só você visualizar todos os textos bíblicos do Velho e do Novo Testamento. O quê? Vai morrer. Então, exemplo, nós citamos muito 2 Crônicas 7,14, né? Adoramos fazer cultos e colocar nas páginas do nosso coletivo como tema de mensagem lá. Só que a gente esquece o 13. O 13 termina, o 14 é complemento do 13. O 13, 2 Crônicas 7,13, ele diz assim, fecha assim, ó, e se o Senhor enviar a peste, singular, não as pestes e nem as pestilências, a peste. E se meu povo se humilhar e orar, buscar minha face, converter seu caminho, então eu vou lá, eu vou ouvir, vou sarar. Então, o problema todo é que só Deus é quem pode tirar essa enfermidade. Homem nenhum tem poder de curar nada. Só Deus tem esse poder. O homem que se apresentar para você dizendo que ele vai orar e vai curar, ele é um mentiroso. Aí eu tenho que entrar nessa cena, porque quem cura é Deus, através do seu Espírito Santo e de acordo com a sua vontade. Tá? Então eu não sou sensacionista, eu creio no Deus que continua curando, mas por meio do seu Espírito Santo que está no seio da sua igreja. Maravilha! Meus amados irmãos, está muito bom, muito gostoso poder participar dessa videoconferência com esses homens de Deus, quantos ensinamentos abençoados nós tivemos nesta noite. Tenho certeza que muitas respostas foram respondidas, muitas dúvidas foram tiradas através do que os amados falaram nesta noite. Então, bem rápido, precisamos terminar. Bem rápido. Consideração final, pastor Afonso. A palavra é que permaneçamos firmes, como o apóstolo Paulo se expressa à igreja de Corinto, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Boa noite a todos. Eu quero encerrar aqui citando o texto de Apocalipse 3,10. Como guardaste a palavra da minha paciência,
também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo todo, para tentar os que habitam sobre a terra. Isso quer dizer que Deus escolheu você para te salvar. Você é do Senhor. Independente do que venha, e a tendência é gradualmente piorarem as coisas, a igreja de Jesus será guardada. Nenhum fio de cabelo vai cair da cabeça dela. Sejamos fiéis a Deus e com certeza Ele vai continuar nos guardando. Bispo Luiz Carlos. Bom, quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora. Foi uma alegria poder contribuir com os irmãos nesse momento tão especial. Para mim, uma alegria muito grande, porque a primeira videoconferência do Instituto Teológico Missionário, e nós não havíamos programado nada disso, mas no decorrer aí desse período, Deus nos orientou e o pastor Giovanni nos ajudou nesse processo, e nós estamos aqui concluindo esse trabalho. Que Deus nos abençoe, né? Que vocês permaneçam firmes na verdade do Senhor, porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós conhecermos a verdade e praticarmos a verdade, certamente ela será libertação para todos nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Maravilha, queremos agradecer os irmãos que participaram. Muito obrigado pela participação de vocês, assistindo com perguntas. Infelizmente não tem como nós respondermos todas as perguntas, o tempo é muito curto, mas eu tenho certeza que valeu a pena e vamos estar orando para que uma próxima videoconferência seja realizada, né, meu bispo? Se desejarem mais, enviem mensagem, né? Meus amados, Mateus 28, verso 20, lá no finalzinho do versículo, disse Jesus: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O nosso Senhor está conosco. O nosso Deus reina. A igreja é de Jesus. Por isso que a igreja não pode ser destruída por nenhum tipo de estrutura social, econômica, política, porque a igreja pertence ao Senhor. Ele morreu por nós na cruz e Ele está com a sua igreja. A promessa dele é infalível. Então vamos continuar firmes e abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho do Senhor não é em vão. Amém, meus amados? Um grande abraço, boa noite, que Deus vos abençoe muitíssimo. Quero encerrar com uma breve oração. Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, porque foi muito bom estarmos reunidos, ó Pai amado, nesta videoconferência. Temos a certeza que o seu nome foi glorificado e que os nossos irmãos foram abençoados pelo Senhor através de tudo que aconteceu nesta noite. No nome de Jesus, nós assim te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor.